Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria,
Verdade que ilumina, qual a luz no cristal, devassando as trevas, o bem vencendo o mal. O Espiritismo, bem compreendido, é chave de progresso individual e coletivo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. O amor cristão, para ser bem vivido, trabalhar no bem do irmão amigo. Trabalhando agora, estamos construindo um mundo melhor, todos evoluindo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus,
Hoje, Senhor, resplende um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite expressa e fria. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te vejo a na dor com quem me levas, por flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais do Evangelho. Vamos falar sobre as preces pelos que não estão na terra, do capítulo 28, coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de falar o nosso tema, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus o dom da vida, agradecer a Deus estar aqui, tendo a oportunidade dessa reencarnação para podermos nos ajustar, melhorar os nossos erros, principalmente evoluir, progredir, estar conscientes cada vez mais da necessidade de estarmos vinculados ao bem, ao amor, não desperdiçando o nosso tempo, sendo sóbrios, cheios do amor de Deus. E assim, vamos também pedir em oração para todos aqueles que necessitam das nossas preces, sejam os que estão sofrendo neste mundo material, sejam aqueles também que passaram para o outro lado da vida. Meu Deus, bons espíritos, nos guarde nesse momento, desta oportunidade de refletirmos sobre um pouco sobre esse tema tão importante. Graças te damos, Senhor Jesus. Fica sempre conosco, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em erros e em tentações, e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. Bom, nós vamos falar agora do capítulo 28, prece pelos que não estão mais na terra. E quando a gente coloca, dentro dessa prece, no item 4, prece pelos que não estão na terra, nós temos nessa coletânea vários tipos de prece. Temos aquelas preces por aquelas pessoas que acabam de morrer, temos as preces pelas pessoas que tivemos afeição, temos as preces pelas almas sofredoras,
Temos as preces pelos criminosos, pelos suicidas, pelos espíritos endurecidos, pelos espíritos arrependidos. E todos essas categorias que já deixaram a Terra e partiram em situações, às vezes, tão difíceis, tão complicadas, e por isso mesmo, cada vez mais necessitando de preces. Aqui no prefácio, quando a gente fala das preces pelos que não estão na Terra, é colocado que as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não somente possuem o objetivo de dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no desligamento e assim abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação e ainda tornar-lhes mais calmo o despertar. Mesmo nessa circunstância, como em qualquer outra, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância das palavras, ditas com mais ou menos pompa, nos quais, mais frequentemente, o coração em nada participa. As preces devem ser aquelas que partem do coração, ressoam em torno do espírito a que se dirige, cujas ideias muitas vezes ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos despertam de um sonho. Então, aqui na verdade, a necessidade da prece, todos nós sabemos. Primeiramente, antes de falar da necessidade da prece, vamos buscar o entendimento. Por que a prece? Por que orar? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala, na parte do capítulo sobre oração, que orar é identificar-se com a maior fonte do poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente receberemos a resposta do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bom. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então, essa introdução que está no livro Pensamento e Vida, falando sobre a prece. Então, na verdade, o que é a prece? A prece, ela é um canal que necessita, né, de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Então, pelo pensamento, pelo pedido fervoroso, pela fé verdadeira, nós obteremos, com certeza, um resultado positivo, dependendo de o que nós precisamos em relação aos nossos pedidos, às nossas evocações. E, na verdade, quando a gente fala da prece pelos mortos e prece pelos espíritos sofredores, que é o objetivo da nossa leitura de hoje, primeiramente, nós devemos dizer o seguinte, que os espíritos sofredores, eles suplicam prece, porque eles saem, muitas vezes, eles saem da vida terrena, da vida terrestre, numa situação de perturbação muito grande, principalmente para aqueles que não têm nenhum conhecimento da vida do espírito, ou seja, aqueles que não pensam que é uma vida muito materializada, onde imaginam que com a morte
acaba tudo. Que após a vida física, material, nós nada mais nos espera. Então, para esses espíritos que assim pensam, que assim foram educados, que assim viveram sua vida, principalmente uma vida mais de sensações, uma vida mais ligada aos apegos materiais, a porta larga, principalmente esses espíritos, eles vão ter muita dificuldade no momento que eles passam pelo processo da desencarnação. Então, nesse caso, às vezes, dependendo do tipo de morte que eles têm, quando a morte é muito violenta, seja por um acidente, seja por um suicídio, seja por uma morte violenta, de qualquer natureza, todos esses espíritos que são onde tem os laços materiais da vida rompidos bruscamente, grande maioria deles vão ficar num estado de perturbação muito grande, porque eles não foram preparados. E nesse estado de perturbação, eles muitas vezes, eles ficam ali se sentindo infelizes, abandonados, próximos às pessoas queridas, e conseguem ver as pessoas, mas nem sempre essas pessoas conseguem vê-los. Então, eles ficam num estado de perturbação muito grande. E nem sempre eles conseguem se libertar. Porque nós sabemos que a morte, ela é só uma continuidade. Então, se nós temos uma vida de sensações, uma vida de vícios, uma vida muito material, nós vamos continuar também do ponto de vista espiritual da mesma forma. Não é porque nós vamos morrer que nós vamos sair daqui em outros patamares mais evoluídos, não. Vai depender de como nós vivemos aqui. Todos nós sabemos disso. Então, na verdade, o que ocorre? Quando eles se sentem assim felizes, abandonados, perturbados, a prece ela tem sobre eles uma ação muito positiva, muito direta, porque estimula neles a coragem, o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, pela aceitação do estado que eles estão e principalmente desviá-los do pensamento do mal. Então, nessa lógica, está lá no céu e inferno, a prece vai ter um poder agir como um lenientivo para abreviar o sofrimento. Isso porque, quando a gente pensa na vida material, muita gente foi educado para pensar que qual a necessidade da prece? Não admite, tem religiões, né, que não admite as preces pelos mortos, porque para eles a alma só tem duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Para aquela que foi salva, ótimo, mas que aquela que está condenada pelas penas eternas, elas vão ser irremissíveis. Então, as nossas preces não vão extinguir-los, não vão extinguir o sofrimento dessas pessoas. Então, na verdade, aqui coloca, né, de acordo com o livro do Céu e Inferno, perguntamos se nessas hipóteses é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos, né, ou seja, pelas pessoas que estão com dificuldade. Será caridoso? Né, porque a prece também é uma caridade. Na Terra, assim que alguém é condenado à pena perpétua, quando não tem nenhuma esperança de perdão, né, será proibido uma pessoa caridosa sustentar-lhe os grilhões, aliviá-los o peso? Quando alguém é cometido de um mal incurável, nós devemos abandoná-lo? Porque ele não vai ter mais cura? Não. E assim também a prece. Né? Então, a prece, na verdade, esse dogma de que a prece não é necessária para aqueles que estão condenados, né? Como diz, como coloca muitas falas, né, de algumas religiões. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, nós deixaríamos de exercer a nossa caridade. Então, essa ideia é falsa, porque ela vai contra a justiça divina, a lei divina de amor. Né? Então, os espíritos, os bons espíritos, eles, o tempo todo, eles estão nos acolhendo. Eles estão nos dando, com todo o amor, nos dando novas oportunidades. E quando a gente fala, né, no momento da prece,
é aquele momento, né, que Deus, em sua infinita justiça, através daquela sintonia que nós fazemos por aquele ente querido, por aquela pessoa que nós sabemos que está numa situação que desencarnou numa situação muito difícil, né? Naquele momento que a gente realmente pede com amor por essas pessoas, é que eles vão ter um alívio, eles vão conseguir, talvez, receber uma intuição, uma luz, facilitando a sua aceitação, né? Porque negar a eficácia da prece, segundo o Evangelho, seria negar a eficácia da consolação, dos bons conselhos, do encorajamento. Seria negar a força que obtemos com assistência moral, que desejam bem. Então, na verdade, está deixando bem claro, né, aqui, que a nossa prece era necessária. Não só, né, para as pessoas que se foram. A nossa prece, quando a gente fala de prece, nós falamos de prece de forma geral. Nós, em todos os momentos, no Evangelho coloca bem claro o vigiar e orar. Vigiar e orar, porque não sabeis quando nós iremos, né, sair dessa esfera terrestre. Então é dever de toda criatura. O primeiro ato que deve assinalar nossa vida é a prece, em todos os momentos. E a prece, já foi falado em outros momentos, mas ela é uma entrega, ela é um ato de submissão à vontade de Deus, é um ato de humildade, de saber que nós temos um ser maior do que nós, grandioso, maravilhoso, justo e bom, que nos conhece a necessidade de cada um. Então, por isso, como coloca o Evangelho, que a prece, ela dá uma alegria íntima, que como coloca aqui Kardec, a prece é o orvalho divino que destrói o mais intenso calor das paixões. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, para onde já não há mais mistérios, porque eles se desvendam. Avançai, avançai pelos caminhos da prece, e ouvirei as vozes dos anjos, que harmonia, já não são barulho confuso e os ruídos estridentes da terra. São as vozes ternas e suaves dos serafins, quando brincam nas folhagens dos bosques. Olha que maravilha, né? Quando a gente fala da prece, a necessidade da prece, o quanto ela serve, né? Ela se torna alívio para essas pessoas que estão necessitando de ajuda, para todos nós o tempo todo. E aqui nessa prece, que nós estamos falando especificamente, vou voltar aqui de novo, né? Na coletânea de preces, quando a gente fala a prece pelos que já não estão na terra, primeira coisa que nós temos que ficar bem claro é romper com essa ideia do nada. Então, aqui no Evangelho, Kardec coloca quanto é horrível a ideia do nada. Como é triste, como é lastimoso aquelas pessoas que não acreditam na vida espiritual, que não acreditam no nada. E muitas vezes, as pessoas que desencarnam, muitas vezes, principalmente aquelas que nós já falamos, que estão numa vida material muito grande, elas não têm ideia de mais nada, elas acreditam que não existe vida após a morte, né? Então esse vazio, essa tristeza de deixar, né, entre aspas, as coisas, né, que construiu, as riquezas, a beleza, o dinheiro. Então, quando a pessoa passa pelo processo de encarnação, ela vai ficar, vai ser difícil, vai ser muito difícil ela aceitar. Então, na verdade, nesse sentido, é que necessitamos da prece. Porque a prece, ela causa um alívio àquelas pessoas que sofrem, como eu já tinha colocado, é um bálsamo, um alívio. Então, quando nós falamos da prece, pelas almas sofredoras que pedem, né, que precisam de prece, pelas pessoas que tivemos afeição, pelos espíritos endurecidos e criminosos, que mais ainda, que nós devemos ter mais foco ainda, né, para rezar, porque, na verdade, eles estão perdidos, eles estão necessitados. Então, por um suicida é muito necessário. Isso é uma caridade
para com aqueles que estão numa situação de sofrimento. E principalmente quando a gente fala dos espíritos endurecidos, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, eles ainda precisam mais de prece ainda. Porque os maus espíritos, né, aqueles espíritos sofredores, são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Eles ainda se deleitam no mal, são insensíveis às reprimendas, rejeitam a prece, blasfemam contra o nome de Deus. São almas sofredoras que às vezes querem vingar, né, com sua raiva, com seu ódio às pessoas que eles consideram que o prejudicaram, né, perseguem aqueles que os fizeram sofrer, né? Então, nesse caso, a forma de chegar até o coração desses espíritos, é esse olhar de bondade, esse amor através da prece. Porque, na verdade, se a gente não romper esse laço, né, cortar esse laço de ódio, né, nós vamos aí ter problemas obsessivos muito grandes. Então, cada vez mais vai acontecer obsessões, porque esses espíritos muito endurecidos, eles não conseguem perdoar. E às vezes a prece, às vezes não, sempre a prece fervorosa, a prece sincera, de alguém que realmente compreende, né, não está julgando, compreende que Deus é bom, que Deus acolhe todos os seus filhos, e que todos nós estamos em estágios diferentes. E aqueles espíritos, né, que estão ainda no caminho, desviados do caminho de Deus, desviados do caminho do bem, eles vão precisar com certeza ser tocados. E pela prece a gente faz a nossa parte, mas a espiritualidade com certeza vai criar formas de atuar no coração desses espíritos. Então, aqui coloca no Evangelho que esses espíritos maus, eles nem sempre foram só mal, né? Então, se a gente for pensar assim, no início, uma criança não nasce assassina, né? Então, a partir dela pode ter até o germe, né, do mal, mas ela pode ser também direcionada para o lado do bem. Então, são espíritos infelizes, são espíritos que não conseguiram enxergar a Deus, que violentaram, né? Violentaram a lei de Deus e se rebelam contra ele. Então, no momento da prece, mesmo esses espíritos mais endurecidos, no momento da prece, eles podem ser tocados. E quando a gente pensa do ponto de vista, isso é pior, é mais difícil ainda, por esses espíritos que desencarnam, né, como eu coloquei, por esses que não estão na Terra, numa situação dessa, né, com a situação do nada, né, eles não conhecem, não têm conhecimento da vida espiritual, né, não têm conhecimento da outra vida, de saber, né, que a separação é apenas momentânea. Então, nesse momento, é consoladora, é doce, né, a certeza de que há entre nós apenas um véu material e que a prece também, a oração direcionada, acolhe favoravelmente esses espíritos. Nós temos vários exemplos, né, da prece quando é direcionada para esses entes, né, para essas pessoas, para esses espíritos que estão no plano, que já desencarnaram, não estão mais na Terra, e que em vários momentos foi a prece que os salvou, que os ajudou a receber a luz, a receber a ajuda. Nós temos o exemplo de André Luiz, né, que ficou muitos anos no umbral, no nosso lar, conta a história de André Luiz, e que foi a prece, né, a prece de sua mãe querida, foi a prece de uma senhora, né, uma das poucas pessoas que ele ajudou na Terra com a consulta grátis, e fazendo aquela prece sincera, pedindo a Deus o acolhimento dele, que levou a equipe espiritual a dar a oportunidade de auxiliá-lo. Então, é muito importante, né, essa questão da prece. Aqui no livro Céu e Inferno tem uma história também que é interessante estar falando. Tem várias histórias, né, vou me reportar algumas só. De um espírito, na segunda parte do livro Céu e Inferno,
de um espírito Jacques Latour, assassino condenado no Tribunal da Justiça de Foix, executado em setembro de 1864. Aqui fala todo o relato dele, né, da situação dele, e ele foi evocado, ele comunicou, né, e ele coloca, aí o médico pergunta, não, ele fala, né, que estava assim, um sofrimento muito grande, que foi permitido estar livre da visão das minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, então ele tinha sempre a visão das vítimas, das pessoas que ele prejudicou, né? E aquilo fazia ele, assim, ficar num estado de perturbação muito grande. Então, ou seja, ele viu um inferno mental, né? Aí ele pede, né? Orai sempre por mim, orai ao Senhor, para que me liberte da visão das minhas vítimas. Então, naquele momento, ele, de uma certa forma, ele percebeu, né, a importância da oração. Aí depois, né, ele coloca ainda, oremos juntos, a prece faz tanto bem, estou mais aliviado. Não sinto mais quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha nos meus olhos. E cheio de arrependimento, eu me exclamo, bendita seja a mão de Deus, que seja feita a tua vontade. O médium pergunta, em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo para pedir a força para suportar essa tortura expiatória. Então a prece, ela também, né, como o livro dos Espíritos coloca, ela vai dar o alívio, mas às vezes ela não vai tirar a situação, né? Então ela vai dar uma maneira diferente para a pessoa passar por aquela situação, para a pessoa ter mais calma, mais resignação, e não tirar o problema, né? Mas a maneira que a pessoa vai ver o problema, o espírito vai ver o problema. Aí ele fala, os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois das vossas preces, eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me força para suportar essa dura expiação. Ela é igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A prece acalmou. A prece deu outra dimensão para esse espírito, que era um espírito assassino, né? Ele estava passando um processo de perturbação muito, muito grande, e foi a prece que foram feitas, né? O levou a pensar diferente, a moldar, a redirecionar seus pensamentos. Ele coloca, eu não queria mais ver as vítimas, né? A prece causou um alívio para ele. Ora, aqui continuando, orar é amar, amar é orar. Então eles amarão o Senhor, e lhes dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento que deverão sofrer. Pedirão como eu para ter a força de espiar e de sofrer. Olha, a força de espiar e de sofrer. Ele não está pedindo para tirar o sofrimento. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram, por sua submissão e resignação. Oremos para nos fortificar mais. Continua. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão das minhas vítimas. Meu Deus, sede benditos durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e me precipito diante da vossa onipotência. Então, aqui está falando, né, essa passagem do livro do Céu e Inferno, que está aqui, né, nesse livro, que a gente vê depois a oportunidade de, na segunda parte do Céu e Inferno, tem vários outros casos, né, mas aqui está mostrando o quanto é importante a oração. Então, a prece, essa invocação pelo pensamento ao ser que dirige, né? Essa prece fervorosa, essa prece realmente com amor, né? Não repetindo palavras,
como coloca o Evangelho, não é uma repetição de palavras, mas uma prece amorosa e boa para aqueles que sofrem. E no Evangelho coloca, né, mais uma vez, essa questão, né, que renunciar à prece é desprezar a bondade de Deus. E a prece, a força da prece, ela reside no pensamento. Ela não está nas palavras, ela não está no lugar. Nós podemos orar, falar com Deus de várias formas, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, é isso que nós devemos ter a consciência, a necessidade de sempre orar para as pessoas que necessitam, de sempre orar pelas pessoas que sofrem. Tem outra história que eu vou falar aqui para a gente passando para a nossa finalização, no livro da Ivone Pereira do Amaral, que ela conta uma história que ela pegava os recortes de jornais e colocava os nomes das pessoas que tinham tido uma morte por suicídio. E ela ficava muito assim penalizada com essas pessoas que tiveram uma morte tão bruta. Nós sabemos que a maioria dos suicidas, eles não querem morrer. Eles querem acabar com os problemas. E como às vezes eles não têm noção da vida espiritual, eles acham que a morte acaba com tudo. Não é verdade. E ela colocou os nomes, ela sempre colocava os nomes. Um dia, numa sessão mediúnica, ela viu próximo dela um senhor. E esse senhor, ele se colocou como Joaquim, né, o nome dele era Joaquim, estava ali amorosamente querendo, né, ele disse que estava ali para agradecê-la, porque as preces que ela tinha feito, né, para os suicidas tinham aliviado o seu coração e tinham tirado da situação tão difícil que ele estava, que ele ainda estava passando por um processo difícil, mas aquela prece que ela direcionava para os suicidas tinha encontrado seu coração. E ela olhou depois, curiosamente, depois chegou em casa, olhou no caderninho dela, e realmente tinha esse nome, Joaquim, né, que tinha se suicidado. Então ele, em espírito, apareceu, né, numa sessão mediúnica, para agradecer pela prece. Então aí nós temos assim vários casos, né, da importância da prece. Seja a prece direcionada, mesmo para aquelas pessoas que nós não conhecemos, como a Ivone fazia, né, prece por esses irmãos, todos nós somos irmãos, como ela fazia prece para os nossos irmãos suicidas. Então, que nós possamos aprender, né, com essa leitura do Evangelho, a direcionar nossas preces para aqueles que sofrem. Né? Divaldo também, ele falava, contava que tinha um costume, né, de sempre rezar, sempre fazer prece às 6 horas da tarde por aqueles nossos irmãos sofredores. E um dia também ele veio em sonho receber o obedecimento daquele espírito. Então nós não imaginamos, né? Essa lição de hoje é muito importante para que nós possamos modificar a nossa esfera mental, de não ficar assim muito preso, né, às coisas assim imediatistas, e saber que se nós direcionamos o pensamento com fé, com amor, para aqueles nossos semelhantes, que todos são filhos de Deus, com certeza, pela prece, pelo amor, pelo carinho, aqueles que se foram, principalmente, né, aqueles que não, se foram na maior parte das vezes em problemas dificílimos, né, seja pela doença, seja pelo suicídio, seja pela morte violenta, e que não têm conhecimento do mundo espiritual, que nós possamos focar em prece por eles. Eu quero convidar, né, para finalizar, todos nós, para também fazer as preces por os nossos irmãos que estão desencarnando pela doença do Covid, os irmãos que estão assim com tantas angústias, estão perdendo familiares, estão perdendo entes queridos, e que às vezes aquela pessoa, aquele espírito, não vai ter entendimento, ele vai ficar revoltado, porque na visão dele, na visão estreita, ele acha que a vida é tudo, que a vida material é tudo. Então, que possamos, com o nosso amor, com o nosso cuidado, estar sempre em prece, fazendo vibrações, auxiliando a espiritualidade maior, auxiliando os mensageiros, né, que vêm até o plano, a crosta terrestre, para auxiliar aqueles nossos irmãos sofredores, que vêm em missão auxiliar os nossos irmãos sofredores. Então, que nós possamos sair da nossa esfera egoística, das nossas preocupações, das nossas
nossa vida material, e que seja impressa com amor, com sintonia positiva. Vamos orar pelo mundo, vamos orar pelas pessoas que não estão na terra, pelos espíritos que sofrem, pelos espíritos endurecidos, e em que Deus, nosso Pai, e a espiritualidade maior possa acolhê-los, possa guiá-los na sua vida. Graças te damos, Senhor. Obrigado por tudo, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.